Abrimos as costas do sacrificado, arrancamos o coração, cortamos em pedaços e comemos. É o maior tabu do mundo. Por que ficam incomodados por eu comer minha própria gordura? Talvez ela tenha sabor melhor que uma vaca ou um porco. É nosso pior pesadelo, mas aconteceu várias vezes na história. Ver um homem comendo o corpo de outro homem é algo muito surpreendente, chocante. E ainda acontece hoje. Rituais bizarros. Canibais. Canibalismo sempre foi a maior das transgressões. Depois que você cruza aquela fronteira, nunca mais vai poder voltar. É o que pensam algumas pessoas, sempre há algo perigoso em você. As pessoas que comem outros humanos sempre nos fascinaram e nos aterrorizaram. Quando pensamos em canibalismo, acho que ficamos desconfortáveis em pensar em um membro da nossa própria sociedade tendo um comportamento canibal. É bem mais confortável pensar em alguém fazendo isso bem longe ou talvez há muito tempo. Mas a verdade é que o canibalismo não é só parte da história antiga. Das selvas da África Ocidental para as galerias de arte da Tóquio moderna, seres humanos continuam a fazer o impensável e consomem carne humana. A palavra canibal surgiu quando Cristóvão Colombo chegou à costa noroeste de Cuba em novembro de 1492. Os nativos aruaques contaram a ele histórias terríveis de uma tribo que comia gente chamada de caraíbas. O que precisamos ter em mente é que ele estava esperando encontrar canibais. Se você conhecesse alguém que fosse diferente, não civilizado, imaginaria que seria canibal. Era assim que se pensava. Apesar de historiadores duvidarem da veracidade desses relatos, a palavra caraíba foi corrompida pelos espanhóis para caniba e depois canibal, que logo se tornou a palavra usada para qualquer um que coma seu igual. 3 décadas depois de Colombo, o conquistador espanhol Hernán Cortés chegou em Tenochtitlán, centro do Império Azteca. O que ele viu lá no grande templo, na pirâmide, logo se tornou lenda. Os conquistadores descrevem dezenas de milhares de crânios humanos em compartimentos de onde escorria sangue humano e muitos corpos desmembrados. Eles cortam os braços, as pernas e a cabeça. E comem os braços e as pernas nos banquetes cerimoniais. Os guerreiros astecas que trouxessem a maior quantidade de vítimas para a matança ritual eram recompensados com dinheiro e poder. Os sacerdotes tinham a honraria de comer o coração das vítimas dos sacrifícios. Em 1996, na Libéria tomada pela guerra, jornalistas ficaram cara a cara com uma nova geração de canibais de combate. A República Africana da Libéria ficou conhecida pelas terríveis imagens de meninos soldados espalhados pela sua capital, Monróvia. As pessoas têm uma imagem do típico menino soldado como um garoto africano com uma AK-47. Mas, na verdade, crianças são usadas como soldados hoje em aproximadamente 20 países por todo o mundo. Na Libéria, crianças de 7 anos eram forçadas a entrar nas unidades militares e cometer atrocidades inacreditáveis, incluindo o canibalismo. Às vezes, comandantes forçavam as crianças a cometer atrocidades contra membros de suas próprias famílias ou da comunidade, como maneira de tornar quase impossível que aquela criança voltasse para casa. Eles enganaram a gente! Enganaram nossas irmãs! Joshua Bly foi um dos senhores da guerra mais conhecidos da Libéria. Ele diz ser pessoalmente responsável pela morte de 20 mil homens, mulheres e crianças. Ele e seus seguidores também praticam o canibalismo. Eles acreditam que comer corações humanos os torna invencíveis. Se atirar em mim, não acontece nada. Se um homem parar na minha frente com lança-foguetes, eu posso ficar lá. E se eu disser de volta pro lançador com meu dedo, sem proteção nem nada, se eu disser de volta pro lançador, o foguete vira e dá a volta. Sabia que nada me mataria. Esse era o meu conceito. Que sejamos apenas um em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Joshua Bly agora comanda um centro de reabilitação para ex-meninos soldados, muitos dos quais lutaram por ele.
Durante a guerra, Joshua ficou conhecido como General Butt Naked, porque tinha tanta certeza de sua invencibilidade que ia para a batalha usando apenas as botas. Eu lutei nu porque poderes me foram dados vindos da nossa tradição. De acordo com as antigas tradições de sua tribo, Joshua foi escolhido para ser ordenado sacerdote pelo seu deus, Nyambe-Awe. Ele tinha 11 anos. Meu pai me chamou. Me segurou em seus braços. Chorou, chorou, chorou. E aí ele disse: meu filho, você nasceu para isso. Você nasceu para ser o sacerdote da tradição dessa tribo. Então eles vieram te buscar. De repente, ouvi um barulho, ouvi guerreiros, ouvi tuf, tuf, tuf. Em volta da casa havia danças e havia gritos. Os anciãos da aldeia levaram Joshua para uma enorme pedra onde vivia seu deus, Nyambe-Awe. Eu fiquei diante daquela pedra por 3 dias e 3 noites. Literalmente, eu vi a pedra se mover. Fiquei de pé nela. Ela entrou na terra e rolou sobre mim. Quando eu cheguei lá embaixo, eu vi um imenso monstro. Eu não podia ver o rosto dele, ele era deformado. Me deu boas-vindas e disse: meu filho, seja bem-vindo. Eu perguntei se ele era Nyambe-Awe e ele disse que sim. Nyambe-Awe implantou búzios debaixo da pele do garoto. Ele disse que eles lhe dariam poderes sobrenaturais para proteger a aldeia e assegurar o sucesso das colheitas. Em troca dos poderes, Nyambe-Awe pediu que Joshua continuasse a tradição tribal dos rituais de sacrifícios humanos. Ele me disse que tinha muitos sacerdotes que não obedeciam totalmente à tradição e ele tinha que matá-los. Vítimas de sacrifícios eram escolhidas pelos anciãos da aldeia para que Joshua pudesse fazer as oferendas tradicionais a Nyambe-Awe. Eu era um homem mágico, eu era um super-homem. E mais, eu estava cumprindo meus deveres com a tribo, cuidando da proteção da tribo. Em 1980, Samuel Doe, da tribo de Joshua, tomou o governo liberiano. O dever de Joshua como sacerdote de Doe foi fazer um sacrifício humano. Leucócitos das vítimas foram usados em poções mágicas para assegurar o poder de Doe. O sargento Samuel Kenny Doe foi o presidente. Então injetamos sua fama nas mentes das pessoas, tirando esses leucócitos e levando a vários banquetes diferentes, pagando pessoas nesses locais para que os colocassem em toda a comida que fosse feita. Então quem comesse daquele banquete automaticamente teria medo do presidente Doe. Depois que Samuel Doe foi morto em 1990, Joshua Bly mudou o nome para General Butt Naked e assumiu o comando de uma unidade de meninos soldados. Esse foi o começo do reino de terror de 6 anos de Joshua como um dos senhores da guerra mais sanguinários da Libéria. O sacerdote liberiano Joshua Bly mudou seu nome para General Butt Naked quando assumiu o comando de um grupo de soldados na Guerra Civil da Libéria. Foi sair de um papel de sacerdote para um papel de guerreiro tradicional. Na época eu tinha apenas 14 anos. Quando conheci Butt Naked, nós tínhamos 28 jovens soldados. Como a maioria dos meninos soldados, Sart Burpley não escolheu entrar na guerra. Meu pai foi morto por soldados rebeldes. E minha mãe estava sozinha. Meus irmãos e irmãs eram crianças. Na época, se você não fosse soldado, não podia sair para conseguir o pão de cada dia. Então sua família passaria fome e morreria. Foi assim que eu entrei na guerra. Como guerreiro tradicional, Joshua usava o sacrifício humano e o canibalismo ritual para dar poder e proteção aos jovens soldados. Ele me disse que devíamos nos banhar com sangue e também beber. Eu disse que não. Não podia me banhar com sangue, não podia beber sangue. E nunca tinha feito aquilo. Ele me disse que isso me tornaria poderoso para continuar com ele. Esse era o único jeito das balas não me tocarem. Então ele me deu sangue. Quando eu bebi o sangue, eu comecei a me sentir mal e queria vomitar. Joshua disparou uma arma para distrair o jovem Sart do seu enjoo.
Ele disparou uma arma no ar e me tornou corajoso. Toda vez que eu ouço o som de uma bala, fico corajoso. E ele me perguntou como eu me sentia. E eu disse, quando você dispara, meu coração acelera e eu fico corajoso e quero lutar. E ele riu. Os homens de Joshua faziam sacrifícios humanos rituais antes de cada batalha para aumentar seus poderes de invencibilidade. É como um estímulo no poder que eu já tenho, ativando o poder de luta. Todo mundo tem um dia para matar em um sacrifício humano. E era a minha hora. Ele me disse, hoje você retira o coração. Abrimos as costas do sacrificado, arrancamos o coração, cortamos em pedaços e comemos. Se fossem 15 homens, dividíamos em 15 pedaços. Ele ficava com o maior e ele comia, entregava o resto para nós e só então poderíamos comer. Nós bebíamos sangue e nos banhávamos com o sangue. Então eu comecei a me acostumar com isso, e isso se tornou parte de mim. Então, toda vez que éramos atacados, e esse ataque era grande, antes de reagirmos, fazíamos um sacrifício. Se fôssemos atacados 10 vezes em um mesmo dia, comíamos 10 corações naquele mesmo dia. Os soldados de Joshua também matavam e comiam inimigos depois da vitória. Acreditamos que se uma pessoa é um guerreiro, se tem poder espiritual, quando você o mata, você fica com poder. Se for um inimigo que fuma, não comemos seu coração. Ele não funciona. Os rumores sobre os poderes mágicos de Joshua espalham medo entre seus inimigos. Quando eu grito todos ao meu alcance, ficam hipnotizados. Quando acordo, abro minhas mãos e grito. A gente saiu correndo porque ele era muito poderoso. Butt Naked chegou ao front nu cantando uma música tribal. Ele tinha um machado na mão e eu me senti meio fraco, sabe? Me senti fraco. Muitas pessoas dizem que Joshua podia ficar invisível quando quisesse. Quando o fogo é intenso, às vezes ele desaparece. Se você atirar em mim, não acontece nada. Eu posso desaparecer. Então ele podia ficar invisível? Ah, podia sim. Em 1996, a campanha de 6 anos de canibalismo e morte de Joshua chegou ao fim quando ele se converteu ao cristianismo. Então, louvemos a Deus! Joshua atualmente é investigado pela Comissão de Verdade e Reconciliação da Libéria por crimes de guerra. Meus olhos se abriram quando eu me converti ao cristianismo. E percebi que o Nyambe era um enganador. Eu encontrei um poder melhor. E esse poder é o nome de Jesus. E esse poder está no sangue de Jesus. Jesus assumiu o controle da minha vida desde 1996. E eu só digo a eles que fui um dos seus sacerdotes e encontrei um poder melhor. E continuamos a enfatizar o quanto lamentamos ter contribuído para tamanho mal a essa nação. Louvado seja Deus! Depois que ele foi embora, eu entrei para o SOD, Divisão de Operações Especiais. Eles fumavam drogas. E se você não fumasse, não faria parte do que eles faziam. Eu fui parar no gueto. Então um dia, Butt Naked entrou na terra estéril, onde me conheceu. Ele derramou lágrimas e disse, meu filho, há quanto tempo eu não te vejo? Eu disse, estou aqui. E ele disse, Deus te ama. Eu quero que você deixe o gueto e venha comigo. Eu deixei o gueto e desde então eu nunca mais usei drogas. Mas eu disse que o sangue de Jesus é nosso. Ele pode restaurar essa nação. E ele permitiu que eu convença vocês de que essa nação tem Deus. Através da história, canibalismo e religião frequentemente cruzam caminhos. Nas Ilhas Trobriand, famílias em luto consumiam seus entes queridos em sinal de respeito. O consumo de algumas das partes do corpo em certos rituais funerários é visto como meio de compartilhar uma pessoa da qual você se sentia próximo. A filosofia por trás disso é bastante sublime, é bastante profunda e é bonita de certa forma. A imagem canibal está no centro do ritual de comunhão cristã. Este é um cálice com meu sangue. Você consegue
entender a ideia de que Jesus entra no pão e no vinho, que se tornam carne e sangue. Um pedaço para amar e servir a Deus. Graças a Deus. O cristianismo tem seu início na antiga Roma, uma sociedade cheia de violência ritual. E os primeiros cristãos eram perturbados por rumores de que sua comunhão era um verdadeiro ritual canibal. Venha, mergulhe a faca na criança e receba o sangue jovem. Molhe seu pão nele, compartilhe à vontade. Os romanos usaram as acusações de canibalismo para justificar a perseguição aos primeiros cristãos. Essas acusações permitem que entendamos como outras pessoas podem ver as tradições ocidentais cristãs e não compreender essas tradições da mesma maneira que nós não compreendemos as tradições de outras sociedades. Nos dias de hoje, há uma seita hindu conhecida como Aguri em Varanasi, ao norte da Índia, que também sofre de rumores de canibalismo. Há uma imprensa popular muito ruim que descreve os Aguri como selvagens. Os Aguri são seguidores do deus hindu Shiva. Seus rituais sagrados envolvem o acolhimento de tudo que acham repulsivo. Agur significa literalmente não terrível e é um estado de espírito. É um estado psicoespiritual no qual não há discriminação, não há aversão ou medo de ninguém e nem de nada. Na antiga tradição dos Aguri, o caminho para a iluminação vem da realização do maior tabu: comer corpos humanos. Os Aguri acreditam que o maior medo que os seres humanos têm é o medo de sua própria morte. E esse medo é uma barreira para a iluminação espiritual. Então, enfrentando o medo da própria morte, uma pessoa pode alcançar esse estado com mais facilidade. Mas na Índia moderna, a tradição canibal dos Aguri não é mais aceitável. As pessoas de minha crença comem carne e bebem vinho para satisfazer suas necessidades. Mas a escolha é delas. Você não precisa consumir carne para alcançar a iluminação. Eu sou um Aguri e nunca experimentei vinho ou carne. E estou no caminho para a iluminação. Hoje em dia, para superar sua aversão à morte, o Aguri moderno fica em crematórios, vestido com mantos mortuários, bebendo em crânios humanos. A meditação Aguri pode ser feita em qualquer lugar. O crematório é um lugar tranquilo e podemos meditar lá. Os gurus dos Aguri mantêm os templos nos crematórios dedicados a Shiva, o primeiro Aguri, e alimentam o fogo sagrado conhecido como Duni. Esse Duni queima há quase 100 anos. Eu pego a lenha das pilhas funerárias depois que as famílias vão embora. Consigo um pouco todo dia. O Duni é o último elo moderno dos Aguri com o seu passado canibal. Em um ritual de canibalismo simbólico, os gurus cozinham sua comida nas cinzas quentes tiradas de piras funerárias. Cozinhamos no Duni e comemos a comida. Os Dunis ajudam os santos e sadhus a ter força e poder. E dá a eles o poder espiritual. Hindus devotos acreditam que o contato deles com as cinzas humanas dá a eles o poder de cura. Quando as pessoas vêm se curar, elas pegam as cinzas do Duni e aplicam nas áreas atingidas, como se faz com remédios, e eles a ingerem. Eles também levam para casa para usar em rituais. Para a maioria dos Aguri modernos, a antiga tradição de comer o corpo humano é tão horripilante quanto seria para um cristão moderno. Anos atrás, as pessoas comiam carne e bebiam álcool nesse templo. Mas elas perceberam que era errado o que estavam fazendo. Mas o ritual mais conhecido dos Aguri não é totalmente coisa do passado. Tem um sabor doce e faz a língua engrossar.
Tem uma linha sutil entre ser um homem... Quetzalcoatl como o próprio Deus. No passado, a antiga seita hindu conhecida como Aguri tinha uma tradição de canibalismo como caminho para a iluminação espiritual. A maioria dos Aguri não pratica mais esse ritual, mas o cineasta Sandeep Singh fez contato com um guru que está prestes a cumprir o ritual mais sagrado de sua seita, consumindo carne humana. É um ritual secreto feito em isolamento porque, na Índia, o canibalismo não é permitido. As pessoas não aceitam isso. Sandeep encontrou um grupo de monges Aguri tradicionais próximos a Varanasi e tentou convencê-los a permitir que ele filmasse seus rituais secretos. Quando eu fiz o filme sobre os Aguri, a seita mais controversa da Índia, só por curiosidade, foi muito difícil. Eu levei 1 ano para convencer os Aguri e mais outro ano para encontrar um Aguri que fosse cumprir o ato canibal. De acordo com a antiga tradição Aguri, só é necessário consumir a carne de um morto 1 vez ou 2 em toda a sua vida, como ato de extrema purificação. O guru de Sandeep vivia nas margens do Ganges, o rio de Varanasi, a cidade mais sagrada dos hindus. Acredita-se que Lord Shiva separou Kashi, Varanasi dos cosmos. Então quem morrer em Kashi deve se libertar do fardo dos pecados e deve obter o moksha, que significa a salvação. Os hindus vêm de todo o mundo para Varanasi para cremar seus entes queridos nas margens do rio sagrado. Primeiro o corpo é mergulhado no Ganges para ser purificado. Depois é feita a pira de madeira, o corpo é colocado na pira. Depois disso o corpo se transforma em cinzas e as cinzas são oferecidas ao Ganges. Ser cremado aqui e ter suas cinzas jogadas no Ganges é o melhor fim de vida que um hindu pode imaginar. Mas nem todos os corpos são cremados. Há 5 tipos de pessoas que não são queimadas quando morrem. Essas pessoas são os gurus, mulheres não casadas, mulheres grávidas, crianças pequenas, pessoas que morreram mordidas por cobras e pessoas que morreram de lepra. Eles não viveram sua vida ao máximo, então eles a querem de volta. Elas não são oferecidas ao fogo. Elas são postas no Ganges como oferendas. Os monges Aguri de Sandeep passaram dia após dia nas margens do Ganges esperando um desses corpos. Esperamos 3 meses e meio, mais de 90 dias para que o Aguri conseguisse o corpo. Ele encontrou um corpo flutuando no Ganges. Ele tirou o corpo do Ganges e o levou para Kotiela, o lugar onde ele faz suas preces. Inicialmente, ele só ofereceu algumas flores ao corpo. Depois lavou o corpo com água do Ganges, sentou-se no corpo meditando e finalmente cortou uma parte do corpo. Ele cortou uma parte aqui perto do braço e começou a comer. E cheirava muito mal, era um cheiro muito ruim. Ver um homem comendo o corpo de outro homem é algo muito surpreendente e chocante. Algo que eu não gostei de ver. Eu só entendi depois quando soube da lógica e dos motivos por trás desse ritual todo. O medo de ser comido é algo que quase todas as crianças conhecem. Graças a contos de fadas como João e Maria. Vou engordar vocês e comer. Ou João e o Pé de Feijão. Sinto cheiro de carne fresca. Contos de fadas medievais são cheios de canibais e, na verdade, muitas histórias antigas foram criadas a partir dos mitos gregos, por exemplo. Então, o canibal literário é uma figura comum, entende? Esses são os personagens que você encontra quando segue um caminho desconhecido. A lição que elas dão às pessoas é a de que é perigoso explorar. É perigoso sair dos limites de sua própria sociedade. Mas para algumas pessoas, o monstro canibal esperando na floresta se tornou parte de suas fantasias. Muitas culturas relacionam o desejo sexual e romântico à comida.
As pessoas geralmente usam alguns termos alimentares como quero te comer, você é gostosa, quero saborear você. E elas gostariam disso. O desejo sexual sempre foi um dos impulsos mais fortes da humanidade e levou muitas pessoas às partes mais obscuras de sua imaginação. Quando eu gosto de alguém, eu quero ver a pessoa o máximo possível e cheirar, beijar e lamber a pele da pessoa. Dentro dessa ideia é muito natural eu querer comer a carne dessa pessoa. Em 1981, em Paris, Issei Sagawa vivenciou suas fantasias canibais quando matou e comeu sua aluna René Hardovelt. Ele atirou em René na nuca com um rifle calibre 22 quando ela o rejeitou. Depois, ele a desmembrou e comeu partes de seu corpo. 2 dias depois, ele tentou deixar suas partes mutiladas em um parque e foi preso pela polícia francesa. O tribunal francês o considerou mentalmente incapaz de ser julgado e hoje ele vive livre em Tóquio. Eu tinha um pesadelo na infância de que meu irmão mais novo era fervido em um caldeirão e comido pelos meus pais. Meus pais e meu irmão são pessoas normais. Então, eu ainda não faço ideia de por que eu sou o único que tem uma estranha obsessão pelo canibalismo. Eu não entendo. Eu quero descobrir antes de morrer. Por ter matado uma jovem e comido, achei que nunca mais poderia namorar. Mas a primeira coisa que eu recebi na prisão francesa foi uma carta de uma aluna de colégio japonesa. A segunda era de uma francesa de 30 anos que disse: "Você é vítima de uma sociedade comandada por homens." Eu fiquei surpreso. Eu nunca entendi por que elas ficaram tão fascinadas por mim. Eu ainda não sei o que é. Se eu não fosse um criminoso, só uma pessoa normal, eu nunca chegaria perto de um criminoso como eu. Issei foi assunto de programas de TV, reportagens em jornais, sites e músicas de rock. Mas apesar do fascínio do público pelo seu crime, na sua vida cotidiana, Issei é tratado como um pária. Até na minha vizinhança, uma vez que as pessoas descobrem quem eu sou, elas passam a me ignorar completamente quando eu as cumprimento na rua. É um grande ódio, eu sei que isso é absolutamente natural, mas é difícil. Porque antes de eu pensar em minha própria vida, eu tenho que pensar na de René e na de sua família. É um luto terrível para eles. Se eu estivesse no lugar deles, se a minha filha fosse comida por um homem pequeno de cara amarela, eu não suportaria. Sem conseguir emprego, Issei passa seus dias explorando sua obsessão, o corpo feminino, em seus desenhos e pinturas. Desde quando eu era jovem, sempre tive atração por mulheres ocidentais e tudo começou com Grace Kelly. Eu comecei a comer pelas nádegas. Sou fascinado por nádegas. Tinha uma foto dessas e eu não pude deixar de desenhar. Eu prefiro nádegas a seios, mas achei estes seios muito bonitos e desenhei. Em relação aos seios, eles são todos de gordura e não são comestíveis. Esta é a senhorita Aya Ueto. Ela é uma atriz bem famosa hoje em dia. Não só eu quero comê-la. E também acho que ela é uma das atrizes mais talentosas e ainda é jovem. Mais de 20 anos depois de seu crime ter chocado o mundo, a notoriedade de Issei rendeu muita atenção à sua exposição numa galeria de arte local. Esta é uma ocasião realmente muito feliz.
a todos esses jovens e todas essas mulheres bonitas. No History. O canibal Issei Sagawa é rejeitado pela maior parte da sociedade japonesa, mas esta noite sua fama deu a ele uma rara fuga de seu isolamento, uma pequena exposição em uma galeria de arte local. Eu tinha 20 anos quando li o famoso livro Cartas de Sagawa. Sinceramente, eu não soube mais nada sobre ele. Eu não fazia ideia do que ele fazia desde então. Eu não fazia ideia de que ele desenhava. Estão todas nuas. Tudo bem. Eu não mostraria para as mulheres. Eu fiz perguntas para ele e a maneira como ele fala é encantadora. De certa forma, eu fiquei satisfeita. Eu me identifico com o incidente. Eu não quero comer pessoas, mas eu tenho alguns segredos que não posso contar a ninguém, e eu concordo com ele que todos nós queremos partilhar esses segredos. O que ele desenha são partes do corpo humano. Tenho certeza de que são uma obsessão e por isso ele as desenha. Esses corpos aqui parecem japoneses, mas o rosto é ocidental. Sabe, o que não sai da minha cabeça é qual seria a preferência dele atualmente. Esta é uma ocasião muito feliz. Eu vivo sozinho e há todos esses jovens e mulheres bonitas. Isso me faz ver o quanto eu estava ávido por uma diversão dessas. Quando você está sozinho, seus pensamentos giram na cabeça. Morar sozinho me deixa mais louco, apesar de eu já ser louco. É tão frio e solitário lá fora. Os humanos estão confortavelmente no topo da cadeia alimentar há séculos. Então é natural que um dos maiores tabus em torno do canibalismo seja nosso medo de sermos vistos como fonte de alimento. Se nos considerássemos como carne, comida, isso destruiria qualquer noção de que somos especiais e destruiria nossa ideia sobre o que é ser humano. Desde o século XIV, quando marinheiros naufragados demarcaram lotes para ver quem seria comido primeiro, até o acidente de avião de 1972 nos Andes, circunstâncias extremas na história forçaram as pessoas a superar o maior tabu e comer umas às outras. Esse tipo de situação impressiona muito as pessoas assim que elas tomam conhecimento por causa do medo de duas coisas. Uma é a situação em que você tem tanta fome que não tem alternativa senão comer alguém que você conhece. E a outra é a de ser comido. Do cerco a Jerusalém em 70 d.C. ao cerco de Leningrado durante a Segunda Guerra Mundial, populações famintas foram forçadas a se alimentar dos mortos e dos vivos. Em Leningrado, corpos abandonados eram cortados como carne e crianças desapareciam misteriosamente. Até que a polícia foi forçada a criar uma divisão dedicada totalmente a casos de canibalismo. Assassinos cumprem suas penas e voltam para a sociedade. Canibalismo é diferente, porque é uma transgressão de uma regra social profundamente arraigada. É algo que deixa as pessoas permanentemente desconfortáveis. Na década de 1840, no oeste americano, a família Donner de imigrantes recorreu ao canibalismo quando ficou presa pela neve nas montanhas de Sierra Nevada. Quando o resgate de James Reed chegou, ele ficou horrorizado com o que viu. Os sobreviventes estavam rodeados por restos de seu banquete profano, parecendo mais demônios que seres humanos. Os imigrantes presos na neve foram longe tentando evitar o canibalismo de seus mortos. Essas pessoas famintas disseram ter comido em pratos de porcelana, usando facas e garfos para manter uma aparência de civilização. As pessoas ficam mais confortáveis vendo canibais como selvagens porque as pessoas não gostam de se imaginar capazes desse tipo de comportamento.
Em Copenhagen, na Dinamarca, bem distante das selvas da nossa imaginação, o artista dinamarquês Marco Evaristi criou uma obra de arte que explora o tabu dos humanos enquanto comida. A arte hoje é um tipo de experimento científico, principalmente se minhas obras fizerem você pensar. Marco usa frequentemente táticas de choque para chamar a atenção para as mensagens por trás de sua arte. Em seu último trabalho, ele removeu a gordura do próprio corpo em uma lipoaspiração e a usou para fazer almôndegas. Ele chamou o resultado de polpette al grasso de Marco, ou almôndegas da gordura de Marco, e as enlatou com um rótulo feito por ele mesmo. Quando come minha almôndega, você tem que pensar que está comendo arte. O preparo das almôndegas foi só o primeiro passo na obra de arte. Para explorar totalmente as questões em torno do tabu do canibalismo, Marco convidou 12 pessoas, incluindo chefes de Estado e figuras proeminentes na sociedade dinamarquesa, para jantar com ele. Marco comeu sozinho. Quando pus a primeira garfada de espaguete com carne na minha boca, eu fechei os olhos, porque pensei que estava me comendo uma coisa nojenta. Foi só um segundo de reflexão sobre a moralidade e os valores éticos que eu tenho como ser humano. O engraçado é que não tem um gosto diferente de qualquer outra almôndega, porque é só na sua cabeça, sabe? É só uma ideia na cabeça, nada além disso. Marco queria saber se outras pessoas partilhavam de sua opinião sobre o canibalismo. Então decidiu armar outro jantar com suas almôndegas no cardápio. Vou fazer umas almôndegas com gordura animal. Sei. E algumas almôndegas com minha própria gordura. Tudo bem. Marco convidou 12 amigos do mundo da arte para jantar com ele, mas será que algum deles vai ter coragem de ir? Todo mundo. O artista dinamarquês Marco Evaristi chocou o mundo da arte quando desafiou o tabu do canibalismo com uma obra de arte conceitual. Ele retirou gordura de seu corpo em uma lipoaspiração e a usou para fazer almôndegas. Hoje ele vai completar sua obra dando um jantar que tem ele próprio como parte do cardápio. Eu acho que é mais uma questão de moralidade e de valores éticos. Por que ficam incomodados por eu comer minha própria gordura? Talvez ela tenha sabor melhor que uma vaca ou um porco. Marco fez 2 porções de almôndegas para que seus convidados escolham ser canibais ou não. E o mais engraçado é que eu toco agora a carne de verdade, sem minha gordura. E não sinto nada. É como uma coisa morta. Se eu pego aqui, é diferente. Não sei por quê. Sabe, na realidade é a mesma coisa, mas é minha consciência, é minha doutrinação a respeito da carne humana ou a gordura humana. Agora eu vou pôr mais ingredientes, porque senão vou acabar vomitando. Marco convidou 12 amigos do mundo da arte para participar de sua experiência no canibalismo. Entre os convidados está a historiadora de arte Marie-Louise Oritso. Temos pessoas variadas. E o Marco conhece elas um pouco. São pessoas com as quais nós nos identificamos. Vai ser interessante ver quem vai comer o quê hoje à noite. O prato principal do evento de arte desta noite serão as almôndegas feitas com a gordura do corpo de Marco. Eu devoro arte a vida toda, então eu acabei aceitando o convite. Das 12 pessoas que foram convidadas, apenas 7 tiveram coragem de comparecer. Eu não sei o gosto, mas até que o cheiro é bom. Tá, essa aqui tem a minha gordura. E as grandes são almôndegas normais, tá? Elas são bem parecidas. Eu fiz exatamente da mesma maneira. E a única diferença é que eu pus um pouco da minha gordura em uma e na outra não pus nada. Primeiro as damas. Normalmente eu não como muita carne, então se eu pegar mais massa, tudo bem?
Quer mais uma normal? Quero Aqui. sim, eu sou normal, eu não sou canibal. A sua gordura é mais gorda que a gordura animal ou é a mesma coisa? Gordura é gordura. Então, não há diferença. Marco, você é tão magro. Eu não sei de onde tirou a sua gordura. Não sei mesmo. Aqueles que pegaram as almôndegas com minha gordura deviam pegar uma sem ela, para ver qual a diferença entre uma e outra. Acho que é uma boa experiência. Percebe a diferença? É? Eu não percebo. Eu acho que tem mais sabor que a outra. Tá bom. Talvez porque você fuma. Tem razão. No final, apenas 4 amigos de Marco decidiram se tornar canibais. Tem sabor diferente. Tem. Quando você pensa em tudo que come, desde vacas, porcos e frangos, não pode ser tão ruim. Antes de chegar aqui, eu pensei comigo mesma que eu não comeria a gordura dele, porque só de pensar já era muito nojento. Mas eu mudei de ideia quando vi a comida, porque a aparência da comida é muito importante. Você come com os olhos também. Não é pelo sabor, não é pelo que acontece aqui, é pelo que as pessoas pensam disso. E a gente não tá comendo a perna dele, a gente nem matou ele pra comer. É só uma coisa que ele tirou do corpo dele. Então eu não tenho problemas com isso. E tem gosto de almôndegas normais. Para os outros, a ideia de ingerir carne humana continuou sendo um tabu intransponível. Antes de ouvir, pensava, não sou canibal, não posso comer aquilo, é nojento. Só a ideia era nojenta. Eu não queria comer. É claro que eu poderia, mas eu não gosto da ideia de comer outras pessoas, sabe? Não, eu não faria isso. Acho que tive uma experiência visual. Olhei demais as fotografias da lipoaspiração hoje e tantas imagens me passaram pela cabeça. Em condições extremas, eu comeria. Mas aqui eu tenho livre escolha e preferi deixar para os outros. Estamos falando de diferença de culturas, porque as pessoas devem comer uma coisa ou não comer para sobreviver, e é sobre arte. As pessoas vão pensar um pouco mais. E da próxima vez que forem fazer compras, talvez tenham mais consciência do que estão levando do supermercado para casa. O canibalismo exerce uma fascinação especial em nossa sociedade porque é uma das maiores proibições, é uma das zonas intocáveis absolutas. Somos fascinados simplesmente porque achamos o proibido interessante. Desde que a humanidade existe, o canibalismo nos fascina e nos repele. Vamos continuar a ver com horror aqueles que recorrem ao canibalismo para gratificação sexual, poder militar... Enquanto eu era criança! E inspiração espiritual. Mas se você estivesse morrendo de fome, que medidas tomaria para sobreviver?